contato aqui com o material do pronunciamento. Acabei de ter contato aqui com o pronunciamento da Renata Vieira. Vamos ouvir? Porque eu errei. Eu sei que eu errei. Porque eu poderia não ter revidado o bicudo que ele me deu, com tapa. Eu poderia não ter pegado ele pela blusa, não ter entrado em luta combativa com ele. Quando ele ali pisou no meu tornozelo e eu caí, eu fiz tudo errado. Eu sempre sofri e piorou, né? Você sabe. É um pedido de desculpa ou é uma tentativa de incriminar o rapaz? Já começa por aí, né? Sabe que meu casamento terminou por causa de violência doméstica. Então eu tenho transtorno de estresse pós-traumático e é pesado pra mim. Imagine pro rapaz que foi agredido, né? Porque a irmã em questão, se ela passou por um trauma desse, de agressão, a irmã deveria ter sido mais empática. O rapaz, ele estava ali cumprindo um favor, mas ele certamente ficou traumatizado também. A irmã deve ter causado N traumas nesse rapaz. A irmã parou para pensar nisso? Porque vindo de uma pessoa que tem estresse pós-traumático ocasionado por violência, ao reviver isso, a irmã deveria ter fugido. Porque se eu fui agredida por um homem, eu vou temer aquele homem. A irmã deveria ter sentido empatia pelo rapaz. Porque a irmã passou pela mesma situação, mas não titubeou e ir em cima do rapaz e promoveu uma violência gratuita em um suposto trabalhador, porque até então ele estava ali exercendo favor. Mas se de fato ele fosse o entregador, e ele na condição de entregador, ele é menos que a irmã, porque a irmã é uma candidata a deputada? Ali eu revivi tudo. Quando veio uma outra agressão, foi fatal pra mim. Eu revivi tudo na minha cabeça. No dia que eu apanhei, no dia que eu fiquei, tudo. Só que eu não sou vítima. No sentido de dar a desculpa de ter o transtorno de estresse pós-traumático, porque eu sofri violência doméstica e aí eu tô cadastrada para ser uma agressora, uma criminosa. Não é. Mas foi exatamente o que a irmã fez. Pegou um trauma, puxou pra cá para poder justificar uma violência. Quando a irmã poderia simplesmente abrir a câmera, se referir à pessoa, à parte agredida e falar: meu querido, me perdoe, me desculpe. Até usando mesmo esse trauma dela, revivi situações, me descontrolei, não estava bem naquele dia qualquer coisa, mas a irmã tinha que ligar a câmera, se referir ao rapaz de forma mais humana, porque no vídeo a irmã demonstrou um puro descaso e desprezo pelo rapaz. Até mesmo ressaltando que ele pensava que era gente. Ficaria menos feio para a irmã. A irmã está aqui buscando só justificar a violência gratuita, porque ficou feio. Uma coisa é você ser levada a uma ira, levada genuinamente. Outra coisa é você se ver contrariada, porque o que a irmã demonstrou ali foi uma raiva mediante o contrário do que a irmã queria. O rapaz não podia subir com o móvel, mas a irmã não se conformou com isso. A irmã queria que fosse feito à vontade dela. Ele não podia fazer naquele momento a entrega da irmã, porque não era possível no elevador botar aquele sofá pesado, mas a irmã queria que o rapaz desse um jeito, sendo que o rapaz estava ali na condição de um amigo prestando um favor a outro. Já foi constatado aí que ele não trabalha de entregador. E se fosse um entregador, ela não tinha o direito de fazer, de agredir ninguém, seja lá quem for. Podia ser qualquer um, ela não tinha o direito de ela fazer o que ela fez. É isso. O que eu estou dizendo é que, independente de eu ter o transtorno e ter voltado tudo na minha cabeça quando ele me bateu lá dentro, e essas câmeras sumiram. Justificando, não tem prova, então ela não poderia nem estar falando aqui do que não existe, porque se segundo ela não sabe onde é que estão essas câmeras, olha como está escalonando isso, ela já está acusando alguém de ter ocultado essas imagens, alguém do apartamento, do prédio, aonde vai mais uma vez. Essa mulher tem respeito por quem? Porque se ela não está ameaçando esforço para se defender e levantar acusações, tanto para com o rapaz que ela agrediu, quanto para as pessoas que trabalham ali naquele condomínio, naquele apartamento, quem é essa mulher? O que é que essa mulher faz para chegar onde ela quer? Ou até mesmo para se proteger? Infelizmente, voltou tudo na minha cabeça e ali eu fiquei cega. Por isso que eu errei. Eu deveria ter deixado ele embora, entrar no carro. Eu fiquei cega, por isso é que eu errei. Não, minha querida. Você errou porque é você. Ali
foi a verdadeira Renata Vieira. É a pessoa que ninguém vê por trás das câmeras. E não ficar tentando segurar ele pela blusa, não entrar em vias de fato com ele, porque... Essa parte é a parte onde você pode ali, ó, cravar. Ela só está se protegendo. Segundo ela aqui, ela vai alegar que a tentativa dela o tempo todo, com as agressões, era deter o rapaz ali no condomínio para que ele não fugisse. Tratando o rapaz aqui como o quê? Para esperar a polícia. Porque segundo ela, o rapaz poderia tentar fugir e ela estava tentando conter. Só que as imagens, meu bem, mostra totalmente o contrário. Mostra você fazendo a ligação, solicitando a viatura, e o rapaz estava ali mais preocupado ou em levar o móvel ou em deixar o móvel. Os móveis. E você impedindo. Em nenhum momento eu vi ele largando tudo lá, pegando o carro e tentando fugir. Em nenhum momento, ao contrário. Eu vi ele ligando também para alguém. Não vi uma pessoa desesperada para poder se evadir. Mas ela vai... Você vê que é desespero, gente. Ela não tem o que falar, ela não teve como elaborar uma grande defesa a ela própria. E muito mal assessorada também, viu? Porque se alguém escrever esse textinho para ela ler, eu acredito que não, ela tá muito mal assessorada. Que mesmo se ele fosse embora, eu sei que a polícia ia encontrar ele. Então, assim, não era meu papel manter ele ali até a polícia chegar. Por isso que eu fiquei gritando, falando, você me bateu já 2 vezes lá dentro, 2 socos. Você ainda disse também... Gente, agora aqui, nesse momento que ela fala isso, ela querendo forjar provas, falando. Querendo forjar provas verbais. Por que eu falo forjar, gente? Porque no momento que ela tá falando e ela não tá provando, fica aberto aí a qualquer tipo de prerrogativa. Ela fala mesmo. Ela começa a falar de agressões, ela começa a falar que houve agressões, ela verbaliza isso com a boca. Para quê? Para quem tá registrando, ouvir, poderia até ocasionar também para com as pessoas uma revolta para com o rapaz, colocando a vida daquele rapaz em risco, porque foram pessoas que entenderam a situação e vendo que ela estava agredindo ele. Então as pessoas estavam preocupadas com o rapaz, com a integridade física do rapaz. Mas poderia ser pessoas chegando, pegando a história pelo meio e tudo que ela estava verbalizando poderia ser usado contra esse rapaz. Era uma tentativa de promover um linchamento público ao rapaz? Supostamente. Ou até uma tentativa de formular provas a favor dela, só que verbalizando, porque ela não pode provar nada. E o que ela fala aqui pra frente é muito mais problemático. Eu disse, você não pensa que vai ficar assim, você vai bater numa mulher e vai ficar assim? Eu não deveria ter insistido pra ele deletar o vídeo que ele fez, meu e das minhas filhas, batendo na gente. Porque foi covarde. Não é que ele ficou batendo e filmando. É porque, à medida que ele me agrediu e as meninas chegaram, elas apareceram no vídeo. Eu queria que ele deletasse aquele vídeo. E ele foi covarde, ele ria, ele debochava. Isso não faz sentido nenhum. Por que que ela ia querer que ele deletasse provas a favor dela? Você entendeu por que eu falei que a assessoria tá péssima? E que isso não é coisa... Se for uma assessoria, ela tá muito mal guardada. E pior ainda, eles deixarem ela aí pra poder ela falar da cabeça dela o que é que aconteceu. Aí dá nisso. Porque se ele mesmo gravou as próprias agressões que ele fez, ele seria a parte interessada de deletar essas imagens. Só que foi o contrário. Ele, na cara dela, ela falou, apaga essas imagens. Porque o que a gente viu já tava ruim. Imagine o que é que esse rapaz não gravou, que preocupou tanto ela. Aí ele falou, nunca. E foi isso que ela chamou de deboche. Agora, o que é que tá nessas imagens que preocupou ela mais do que o comportamento dela diante das câmeras do condomínio e fora as pessoas que filmaram? O que é que tem nessas imagens? E esse rapaz provavelmente estava guardando essas imagens para se proteger, não esperando ele que haveriam muitas outras provas que incriminariam ela, né? Eu não sei porque nos vídeos não mostra muito, mas ele falava muito. É pessoas como você que a gente não quer no governo. E chamava de todos os nomes. Ó, isso aqui é o que mostra que ela fala que a grama é de uma cor quando a gente tá vendo que não é. Ela falando aqui que a grama é rosa e a grama... Eu não sei porque em momento não apareceu nos vídeos. Sabe por quê, gente, que ela fala isso? Porque tudo foi gravado desde o início até a hora da confusão. Tiveram pessoas perto. Como é que a câmera pegou toda a fala dela problemática e não pegou uma fala desse rapaz, a não ser essa que ele falou, que ele não ia apagar as imagens. Ela falou, apaga as imagens. Ele falou, nunca. E olha que ele não falou de forma a gritar. A forma que ele falou ficou bem audível para todo mundo. Por que não pegou as outras coisas? Como ela mesma tá falando, ela não sabe por quê. Eu sei, né? Porque talvez ele não tenha falado. O que ela alega que ele falou. Entendeu? Ele ria. E
Eu vou falar a verdade, eu não conheço aquele homem, gente. Eu não contratei ele. Ficou difícil, viu, minha querida? E é como eu falei, pessoa que te assessorou aí, ou se você se precipitou a gravar esse comunicado, tá pior do que aquele comunicado que você soltou na internet, que você escreveu, que você foi na delegacia e fez e aconteceu. Eu não sei o que é que tá pior. Aquela nota que você soltou, sua assessoria soltou, ou essa daqui. Em ambos os aspectos aqui, você se comprometeu toda.